nem tente. Charles Bukowski era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, sovina, preguiçoso e, em seus piores dias, poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam. Bruto, repugnante, obsceno. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão movida a álcool que o acompanharia por quase toda a vida. Bukowski trabalhava nos Correios. O salário era ridículo e ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava, apostava em corridas de cavalos. À noite, bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro, acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. 3 décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de álcool, drogas, jogatina e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Bukowski tinha e, como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor, abre aspas, eu tenho 2 opções, ficar nos Correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. Fecha aspas. 3 semanas depois de assinar o contrato, Bukowski tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi, abre aspas, a ninguém. Fecha aspas. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou 6 romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski são a base da nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista, e assim alcançará seus sonhos mais loucos. É um roteiro de filme pronto. Todos nós, ao olharmos para histórias como a de Bukowski, dizemos, viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas adversidades e chegou lá. Então é estranho que o epitáfio de Bukowski seja nem tente. Pois é, apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado. Aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem ele não era. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis, nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski, sentir-se confortável com o fracasso. Ele estava pouco se lixando para ser bem-sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas, mas não significa que sejam a mesma coisa. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível e cagar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e 2 filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para o seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só que para torná-los ainda mais piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoros e relacionamentos porque achamos impossível sermos amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesma no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz, cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é, ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma
alguma coisa está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de férias melhor que a dos seus colegas de trabalho. Você precisa comprar um móvel sofisticado para sua sala. Você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê? Meu palpite. Porque criar necessidades é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Faixa 2. O círculo vicioso infernal. O cérebro humano tem uma peculiaridade traiçoeira que, se não tomarmos cuidado, pode nos enlouquecer. Veja se isso lhe é familiar. Você está ansioso porque precisa confrontar alguém. Essa ansiedade o domina e você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Agora você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Ah, não. Ansiedade em dose dupla. E aí você fica ansioso com a sua ansiedade, o que causa ainda mais ansiedade. Um whisky, rápido. Ou então, digamos que o problema seja a raiva. Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe por quê. E essa tendência a se irritar tão fácil só o deixa mais irritado. E aí, em meio a essa raiva estúpida, você se sente vazio e cruel por estar sempre zangado, o que é terrível. Tão terrível que você fica com raiva de si mesmo. Olha o seu estado. Você se irrita por se irritar com a própria irritação. Quer saber? Eu vou ali socar uma parede. Ou você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo que começa a se preocupar com seu nível de preocupação. Ou se culpa tanto por seus erros que começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. Ou se sente triste e sozinho com tanta frequência que só de pensar nisso acaba triste e sozinho mais uma vez. Bem-vindo ao círculo vicioso infernal. É provável que você já tenha passado por isso algumas vezes. Talvez esteja nele agora mesmo. Nossa, eu entro no círculo vicioso infernal toda hora. Sou mesmo um imbecil. Preciso parar com isso. É muita imbecilidade. Eu mesmo me achar um imbecil. Eu tenho que parar de me chamar de imbecil. Ah, droga, já estou fazendo de novo, viu? Eu sou um imbecil. Calma, amigo. Acredite ou não, isso faz parte da beleza do ser humano. São poucos os animais capazes de formar pensamentos lógicos. E nós, humanos, temos o luxo adicional de conseguir pensar sobre nossos pensamentos. Assim, posso pensar em assistir a uns vídeos da Miley Cyrus no YouTube e logo depois pensar que sou um pervertido por querer assistir a vídeos da Miley Cyrus no YouTube. Ah, o milagre da consciência. O problema é o seguinte, a sociedade atual, através das maravilhas da cultura do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos, ansiedade, medo, culpa e etc., como problemas. Veja bem, quando você abre o Facebook, vê todo mundo chafurdando em felicidade até não poder mais. Caramba, 8 pessoas se casaram por semana e uma garota de 16 anos ganhou uma Ferrari de aniversário num programa de TV e um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo que resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba e você em casa coçando o saco. É inevitável pensar que sua vida é ainda pior do que imaginava. O círculo vicioso infernal é praticamente uma epidemia, deixando muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Nos tempos dos nossos avós, quando ficavam na merda, as pessoas pensavam, puxa, estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Bom, é a vida, eu vou voltar pra minha lavoura. E hoje? Hoje em dia, se você fica na merda por 5 minutos que seja, é bombardeado com 350 imagens de gente absurdamente feliz, com uma vida maravilhosa da porra. E é impossível não sentir que tem algo errado com você. Essa última parte é a fonte do problema. Ficamos mal por estarmos mal. Nos culpamos por nos culparmos. Ficamos irritados com nossa irritação, ansiosos com nossa ansiedade. Qual é o meu problema? Daí a importância de ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar, nos fazendo aceitar que o mundo é uma doideira e que tudo bem, porque sempre foi assim e sempre será. Quando você está pouco se fudendo pro seu mal-estar, você faz o círculo vicioso infernal entrar em curto-circuito. Eu estou na pior, mas e daí? Então, como se fosse salpicado por um pó mágico de desprendimento, você para de se odiar por se sentir tão mal. George Orwell disse que enxergar o que está diante do nariz exige um esforço constante. Bom, a solução para o estresse e a ansiedade é óbvia, e não percebemos porque estamos ocupados vendo pornô e propagandas de aparelhos para abdominais que não funcionam, enquanto nos perguntamos por que não temos um tanquinho e não transamos com mulheres lindas.
Na internet, fazemos piadas sobre todos os problemas do mundo moderno, mas a verdade é que nos tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde decorrentes de estresse, transtornos de ansiedade e casos de depressão dispararam nos últimos 30 anos, apesar de todo mundo ter uma TV de tela plana e pedir comida em casa. Nossa crise não é mais material, é existencial e espiritual. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que realmente importa. Porque agora, ao mesmo tempo que temos infinitos meios de ver e aprender coisas novas, temos também infinitos meios de descobrir que não estamos à altura das expectativas, que não somos bons o suficiente, que nossa situação não é tão satisfatória quanto poderia ser. E isso nos corrói por dentro. Porque tem algo muito errado com toda essa ladainha de como ser feliz, que já foi compartilhado umas 8 milhões de vezes no Facebook nos últimos anos. O que ninguém vê em toda essa babaquice é o desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. E paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é em si uma experiência positiva. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então eu vou lhe dar 1 minuto para ler de novo e clarear o seu cérebro. Desejar sentimentos positivos é um sentimento negativo. Aceitar os sentimentos negativos é um sentimento positivo. É a isso que o filósofo Alan Watts se refere como lei do esforço invertido. A ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos. Pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Quanto mais você se desespera para ser rico, mais pobre e indigno se sente, seja qual for a sua renda. Quanto mais você se desespera para ser bonito e desejado, mais feio se considera, seja qual for sua aparência. Quanto mais você se desespera para ser feliz e amado, mais sozinho e aflito fica, não importa com quem esteja. Quanto mais espiritualizado quer ser, mais egocêntrico e superficial se torna no processo. É como na vez em que tomei ácido. Quanto mais eu andava em direção a uma casa, mais a casa se afastava. E sim, usei minhas alucinações de LSD para fazer uma consideração filosófica sobre a felicidade. Foda-se. Como disse o existencialista Albert Camus, e tenho quase certeza de que ele não usava LSD, você nunca será feliz se insistir em tentar descobrir o que é felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Em resumo, nem tente. Eu sei que você está pensando, Mark, essas suas ideias são muito excitantes, mas e o Camaro para o qual estou economizando? E toda a fome que passei para ficar em forma? Olha aquela academia cara, viu? E essa casa de praia dos meus sonhos? Se eu ligar o foda-se para essas coisas, bom, eu nunca vou conseguir nada. Não é isso que eu quero. Que bom que você tocou nessa questão. Já percebeu que às vezes quando você se importa menos com alguma coisa, acaba se saindo melhor? Já notou que geralmente é a pessoa menos empenhada que acaba se dando bem? Já reparou que às vezes quando você para de se importar tanto, tudo começa a entrar nos eixos? Por que isso acontece? O interessante sobre a lei do esforço invertido é que ela não tem esse nome à toa. Ligar o foda-se funciona ao contrário. Se buscar o positivo é negativo, então buscar o negativo gera o positivo. O sofrimento que você passa na academia lhe dá mais saúde e energia. Os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso para ser bem-sucedido. Paradoxalmente, lidar abertamente com suas inseguranças torna você mais confiante e carismático. O incômodo de um confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e perseverança. Sério, eu poderia falar disso por horas, mas eu acho que já deu para entender. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Toda tentativa de escapar do negativo, de evitá-lo, suprimi-lo ou silenciá-lo, sai pela culatra. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Evitar dificuldades é uma dificuldade. Negar o fracasso é fracassar. Esconder o que é vergonhoso é, em si, causa da vergonha. O sofrimento é um fio inextricável que compõe o tecido da vida, e arrancá-lo não só é impossível, como também é destrutivo. Tentar desmantela todo o resto. O esforço para evitar o sofrimento é dar atenção demais a ele. Em contrapartida, se você conseguir ligar o foda-se, torna-se imbatível. Eu mesmo já me importei com muitas coisas, mas também já liguei o foda-se para várias outras. E assim como o caminho não percorrido, foram meus foda-se que fizeram toda a diferença. Talvez você conheça alguém que em algum momento tenha ligado o foda-se e depois realizado um feito incrível. Talvez tenha havido uma época na sua vida em que você simplesmente ligou o foda-se e alcançou algo extraordinário. Por exemplo, me demitir do meu emprego na área de finanças depois de apenas 6 semanas para abrir uma empresa na internet tem um lugar de honra no meu hall da fama do foda-se. O mesmo vale para a época em que eu decidi vender quase tudo que tinha e ir morar na América do Sul. As consequências? Foda-se. Eu fui lá e fiz. Esses momentos em que jogamos tudo pro alto são os mais decisivos da vida. As maiores guinadas na carreira, a decisão espontânea de largar a faculdade e formar uma banda de rock, a iniciativa de finalmente dar um pé na bunda daquele namorado parasita. Ligar o foda-se é encarar os desafios mais assustadores e mais difíceis da vida e agir. Superficialmente, ligar o foda-se pode até parecer simples, mas no fundo, a história é outra. Quase todos passamos a vida em suplício por nos importarmos demais em situações que merecem o botão do foda-se. Perdemos tempo ruminando a grosseria do atendente
dependente em nos dar o troco em moedas. Ficamos loucos quando uma série de TV que acompanhamos é cancelada. Ficamos putos se ninguém no trabalho pergunta como foi o fim de semana justamente quando fizemos programas incríveis. Enquanto isso, o cartão de crédito estourou, o nosso cachorro nos odeia e nosso filho está cheirando no banheiro. Mas mesmo assim, estamos irritados com moedinhas e Everybody Loves Raymond. Presta atenção, você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas eu só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. Ligar o foda-se é uma arte sutil. Eu sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como um babaca, mas eu estou falando de aprender a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher o que é importante e o que não é, com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina, e muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando você se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça, todo desafio como fracasso, todo inconveniente como ofensa pessoal, toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em seu círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Faixa 3. A sutil arte de ligar o foda-se. Quando se fala em ligar o foda-se, as pessoas imaginam que seja uma serena indiferença em relação a tudo, uma calmaria capaz de anular todas as tempestades. Elas se imaginam e desejam ser pessoas que não se abalam com nada e não se submetem a ninguém. E existe um nome para pessoas que não sentem nem veem significado em nada. Psicopatas. Eu não faço ideia por que alguém iria querer ser um deles. Então, se não é isso, o que é ligar o foda-se? Vamos avaliar 3 sutilezas que ajudarão a esclarecer essa questão. Sutileza número 1. Ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Que fique claro, não existe absolutamente nada admirável na indiferença. Não é uma questão de autoconfiança. Pessoas indiferentes são fracas e medrosas. São parasitas preguiçosos ou trolls da internet. Na verdade, pessoas indiferentes cultivam a indiferença porque não sabem ligar o foda-se. Elas se importam tanto com o que os outros acham do seu cabelo que nunca estão ao trabalho de lavá-lo e penteá-lo. Se importam tanto com o que as pessoas pensam de suas ideias que se escondem atrás do sarcasmo e se comportam como as donas da verdade. Tem medo de deixar os outros se aproximarem, então se convencem de que são floquinhos de neve especiais e únicos, com problemas que ninguém entenderia. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e da repercussão de suas escolhas. É por isso que não tomam decisões importantes. Escondem-se no apático poço cinzento do egocentrismo e autopiedade que criaram, distraindo-se eternamente dessa coisa insuportável chamada vida, que exige tanto tempo e energia. Porque existe uma verdade secreta sobre a vida. É impossível ligar o foda-se para ela. Com alguma coisa a gente tem que se importar. É parte da nossa natureza se importar com as coisas e, portanto, não recorrer ao foda-se. Sendo assim, a pergunta é, com o que se importar? Como escolher o que importa? E como ligar o foda-se para todo o resto? Há pouco tempo, um amigo da minha mãe roubou uma boa quantia de dinheiro dela. Se eu fosse indiferente, teria dado de ombros, tomado um gole do meu cappuccino e baixado mais uma temporada de The Wire. Que pena, mãe. Mas não. Eu fiquei indignado, eu fiquei furioso. Eu falei, vamos atrás dele e meter um processo nesse filho da puta. Como assim? Por quê? Que se foda, eu vou acabar com a vida desse cara se for preciso. Essa situação ilustra a primeira sutileza do foda-se. Quando dizemos, nossa, cuidado, o Mark Manson está um pouco se fudendo, não estamos dizendo que o Mark Manson não liga para nada. Pelo contrário, estamos dizendo que o Mark Manson não está nem aí para os obstáculos que o separam de seus objetivos. Não quer saber se vai irritar algumas pessoas para fazer o que considera certo, importante ou nobre. Estamos falando que o Mark Manson é o tipo de cara que escreve sobre si mesmo na terceira pessoa só porque quer. E ele tá pouco se fudendo. Isso é o mais admirável. Não eu, seu tonto. O conceito de superar as adversidades e a disposição de ser diferente, excluído, um pária, tudo em nome dos seus valores pessoais. A capacidade de encarar o fracasso de peito aberto. É admirável quem liga o foda-se para os problemas, para as derrotas, para o risco de fazer papel de bobo ou de se dar mal algumas vezes. Quem ri do perigo e segue em frente. Porque sabe que é certo.
Sabe que é mais importante que si mesmo, mais importante que seus sentimentos, seu orgulho, seu ego. Essas pessoas não dizem foda-se para tudo na vida, e sim para tudo que é dispensável na vida. Elas guardam suas preocupações para o que realmente importa. Amigos, família, objetivos, pizza. E um processo judicial de vez em quando. E por isso, por elas reservarem seus foda-se para o que não importa, os outros passam a se importar com elas. Porque eis outra verdade secreta sobre a vida. Não tem como ser importante e transformar para algumas pessoas sem ser uma piada e um constrangimento para outras. É impossível, porque não existe ausência de adversidade. Não existe e pronto. Dizem que aonde quer que você vá, há uma tonelada de adversidades e fracassos esperando. Esse não é o problema. A ideia não é fugir das merdas. É descobrir com qual tipo de merda você prefere lidar. Sutileza número 2. Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Imagine que você está no supermercado e vê uma senhorinha gritar com o caixa reclamando que tinha visto um produto na promoção por 30 centavos a menos. Por que se importar com isso? São só 30 centavos. Vou explicar. Aquela senhora não deve ter nada melhor para fazer com seus dias, além de ficar em casa catando promoções no jornal. Ela é velha e solitária. Os filhos são os escrotos que nunca a visitam. Ela não transa há mais de 30 anos. Não consegue peidar sem sentir uma dor horrorosa na lombar. Sua aposentadoria não dá pra nada e ela provavelmente vai morrer de fralda achando que está na terra das fadas. Então ela coleciona promoções. É tudo que essa senhora tem. Só ela e os encartes de promoções. É só com isso que ela se importa, porque não existe mais nada com que se importar. Assim, quando aquele caixa entediado se recusa a validar a promoção, quando defende a pureza de sua caixa registradora como os cavaleiros medievais defendiam a virgindade das donzelas, pode apostar que a vovó vai entrar em erupção. 80 anos de frustração vão desmoronar de uma vez. Uma furiosa tempestade de "na minha época" e "ninguém tem mais respeito". O problema das pessoas que se agarram a qualquer banalidade como se daquilo dependesse sua maldita vida é que elas não têm mais nada interessante com que se importar. Se você estiver sempre dando importância demais para tudo quanto é coisinha, a nova foto que seu ex postou, as pilhas do controle remoto que acabaram de novo, a promoção do sabonete líquido que você perdeu, é bem possível que sua vida esteja um marasmo e você não tenha nada legítimo com que se importar. Esse é o seu verdadeiro problema, não o sabonete líquido, não o controle remoto. Uma vez ouvi um artista dizer que quando uma pessoa não tem problemas, a mente automaticamente encontra um jeito de inventar alguns. A meu ver, o que algumas pessoas, sobretudo gente branca, culta e mal acostumada de classe média, consideram problemas da vida são, na verdade, apenas efeitos colaterais de não ter nada mais importante com que se preocupar. Daí se conclui que encontrar algo importante e significativo para a sua vida talvez seja o uso mais produtivo de seu tempo e sua energia. Porque se você não encontrar algo relevante de verdade, vai se importar com causas frívolas que mereciam um grande foda-se. Sutileza número 3. Perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Não nascemos com o botão foda-se ligado. Na verdade, nascemos com o botão funcionando ao contrário, nos importando com tudo. Nunca viu uma criança se descabelando de chorar porque o tênis é do tom errado de azul? Pois é, foda-se essa criança. Quando somos jovens, tudo é novo e empolgante e tudo parece absurdamente significativo. Aí damos importância a tudo, ligamos para tudo e todos. Os que estão falando de nós, ou se aquele garoto ou garota vai ligar, se estamos usando meias do mesmo par, de que cor são os nossos balões de aniversário. Conforme envelhecemos, com o benefício da experiência e depois de ver tanto tempo passar, começamos a notar que grande parte das nossas coisas não interfere em nada em nossa vida. Nem convivemos mais com aquelas pessoas que tanto tentávamos impressionar. Rejeições dolorosas se mostram positivas depois. Percebemos que mal reparam em nossos detalhes superficiais, então decidimos não pensar demais neles. Basicamente, nossa disposição emocional se torna mais seletiva. Isso se chama maturidade. É legal, você deveria experimentar qualquer dia desses. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a só ligar para o que vale a pena. Como disse Bunk Moreland para o parceiro, o detetive McNulty, em The Wire, que eu baixei mesmo, foda-se. É isso que você ganha por se importar quando não estava na sua vez. Então, quando envelhecemos e chegamos à meia-idade, outra mudança acontece. O nível de energia cai. A identidade se consolida. Sabemos quem somos e nos aceitamos, mesmo que não é lá muito bacana. E por mais estranho que pareça, isso é libertador. Não precisamos mais nos importar com tudo. A vida é assim, e nós a aceitamos com defeitos e tudo. Percebemos que nunca vamos desenvolver a cura para o câncer. Nunca iremos à lua, nem sairemos com a Jennifer Aniston. E tudo bem.
Vida que segue. Passamos a reservar nossa preocupação cada vez mais escassa ao que realmente merece atenção. Família, melhores amigos, pontuação no golfe. E para nossa perplexidade, isso basta. Na verdade, ficamos felizes pra cacete depois dessa simplificação, e por um bom tempo. Começamos a pensar que talvez aquele bêbado maluco do Bukowski soubesse do que estava falando. Nem tente. Faixa 4. Mas então, Mark, para que serve essa droga de livro, afinal? Este livro vai ajudar você a pensar um pouco mais claramente sobre o que elege como importante na sua vida e o que considera insignificante. Acredito que estamos enfrentando uma epidemia de cegueira psicológica que faz as pessoas não enxergarem que é normal as coisas darem errado de vez em quando. Sei que parece ser simplesmente preguiça intelectual, mas eu juro que é quase uma questão de vida ou morte. Porque quando acreditamos que nada deveria dar errado, inconscientemente começamos a nos culpar. Começamos a desconfiar que tem alguma coisa errada com a gente, o que nos leva a todo tipo de absurdo na tentativa de reverter isso, como comprar 40 pares de sapatos, tomar calmante com vodka numa noite de terça-feira ou atirar num ônibus escolar cheio de criancinhas. Essa crença de que não conseguir uma coisa ou outra é um problema acaba alimentando o crescente círculo vicioso infernal que ameaça dominar a nossa cultura. A ideia de ligar o foda-se é um jeito simples de reorientar nossas expectativas e descobrir o que é ou não importante na vida. Quando desenvolvemos essa habilidade, experimentamos o que considero de uma espécie de iluminação prática. Não aquela iluminação babaca e idealista do êxtase eterno e do fim de toda a dor. Eu vejo a iluminação prática como a possibilidade de se sentir confortável com a ideia de que um pouco de sofrimento é sempre inevitável. Que, por mais que nos esforcemos, a vida é feita de fracassos, perdas, arrependimentos e até morte. Quando você passa a se sentir confortável com toda a merda que a vida joga na sua cara, e ainda vai rolar muita merda, pode acreditar, você se torna invencível num sentido levemente, bem levemente espiritual. Afinal de contas, o único jeito de superar a dor é aprender a suportá-la. Este livro está pouco se fudendo para o alívio dos seus problemas ou da sua dor, e é exatamente por isso que você vai perceber que o que está escrito aqui é verdade. Este livro não é um guia para a grandeza. Não poderia ser, porque a grandeza é apenas uma ilusão criada pela nossa mente, um destino fictício que nos obrigamos a buscar, nossa Atlântida psicológica. Esse método vai transformar a sua dor numa ferramenta, seu trauma em poder, seus problemas em problemas ligeiramente menores. Isso já é alguma coisa. Pense neste livro como um guia para o sofrimento, que ensina a sofrer da melhor forma, com mais significado, mais compaixão e mais humildade. A ideia é que você tenha uma vida mais leve, apesar dos fardos que carrega, que conviva melhor com os seus maiores medos e ria das lágrimas enquanto chora. Este livro não vai ensiná-lo a subir na vida ou alcançar seus objetivos, e sim a errar e perder sem se destruir por isso. Vai ensiná-lo a fazer um inventário de sua vida, identificar os itens mais importantes e então eliminar todo o resto. Vai ensiná-lo a fechar os olhos e confiar que é possível escorregar e não sofrer nada grave. Vai ensiná-lo a direcionar a sua atenção para evitar desperdiçá-la. Vai ensiná-lo a nem tentar. Pasta 2. Faixa 1. 2. A felicidade é um problema. Há uns 2.500 anos, num palácio localizado no sopé himalaio do atual Nepal, vivia um rei que queria ser pai. O rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho: tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida e presentes, cercando-o de servos que atendiam a todos os seus caprichos. Como planejado, a criança cresceu alheia à crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim. Mas, apesar do luxo e opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse, nada era suficiente e nunca significava nada. Até que, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas para descobrir o que havia além dos muros. Ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local, e o que ele viu deixou o rapaz aterrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos, desabrigados, sofredores e até mortes. O príncipe voltou ao palácio e entrou numa espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo e reclamão. E, como é típico dos jovens, acabou culpando o pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele.
As riquezas, concluiu o príncipe, eram o que tinham deixado tão infeliz, impedindo-o de encontrar sentido na vida. Ele decidiu fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai. Ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir mão da nobreza, da família e de todas as posses para viver nas ruas, dormindo na imundície como um animal. Nas ruas, ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo, dessa vez para nunca mais voltar. Durante anos, ele viveu como mendigo, um refúgio descartado e esquecido da sociedade, o cocô de cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E, como planejado, o príncipe sofreu muito. Enfrentou doenças, fome, dor, solidão e fraqueza. Ficou à beira da morte muitas vezes, sobrevivendo o dia inteiro com uma única noz. Alguns anos se passaram, e mais outros, até que nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia. Não levava a sua desejada iluminação. Não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu o que todo mundo meio que já sabia. Sofrer é uma merda e não necessariamente se traduz em algo significativo. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento quando não há um propósito. Daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa, assim como a do pai, era uma bela bosta, e de que ele deveria fazer outra coisa da vida. Muito confuso, o príncipe se limpou e, encontrando uma grande árvore perto do rio, decidiu se sentar à sombra e só se levantar quando tivesse outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias. Não vamos entrar na questão da viabilidade biológica de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias. Digamos que durante esse período o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Uma delas foi a seguinte: a vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por serem ricos. Os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família. Pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvida, alguns são mais dolorosos que outros, mas mesmo assim, todos sofremos. Anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo. E este seria o princípio central. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. O príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa. Existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecturas e crenças. Ela postula que a felicidade é algorítmica, que pode ser buscada, merecida e alcançada como se estivéssemos entrando na faculdade de Direito ou montando um complicado conjunto de Lego. Se eu conseguir X, serei feliz. Se eu tiver a paciência Y, serei feliz. Se eu conquistar uma pessoa como Z, serei feliz. Essa premissa é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana e, como veremos, componentes necessários para se criar uma felicidade consistente. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Vou defender o mesmo argumento neste capítulo, mas de uma perspectiva biológica, com pandas. Faixa 2. As desventuras do panda da desilusão. Se eu pudesse inventar um super-herói, seria o panda da desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria sua enorme barriga de panda, ele teria o superpoder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas. Verdades que elas precisam ouvir, mas não querem aceitar. O panda da desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias, tocando a campainha e dizendo coisas como: claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem, mas não vai conquistar o amor dos seus filhos. Ou, se você precisa pensar antes de responder se confia na sua esposa, é porque não confia. Ou, o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Em seguida, ele desejaria um bom dia a quem o atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte. Seria incrível, e doentio, e triste, e inspirador, e necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir. O panda da desilusão seria o herói que ninguém deseja, mas de que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental. Tornaria a nossa vida melhor, apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar. Iluminaria nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. Ouvir o que o panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final. Apesar das lágrimas, você adora, porque é verossímil.
Então, já que estamos aqui, permita-me colocar minha máscara de panda da desilusão e jogar mais uma verdade desagradável na sua cara. Sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças. A evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança, porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver. Somos programados pela natureza para ficar insatisfeitos com tudo o que temos e desejar apenas o que não temos. Essa insatisfação permanente faz nossa espécie seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando. Então, não. Nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução humana. Pelo contrário, são um recurso essencial dela. A dor, em todas as suas formas, é o meio mais efetivo de que nosso corpo dispõe para gerar ação. Imagine algo simples como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, sua reação é gritar tantos palavrões que fariam o Papa Francisco chorar. Ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento. Mesa escrota, diz. Ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores com base no dedo latejante. Que tipo de idiota coloca uma mesa aqui? Mas voltemos. Aquela dor horrível no dedo, que eu, você e o Papa odiamos tanto, tem um motivo importante para existir. A dor física é um produto do sistema nervoso, um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir, ou o que podemos ou não tocar. Quando excedemos esses limites, nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Essa dor, por mais que a odiemos, é útil. É ela que nos ensina no que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal. Ajuda a entender e aceitar nossas limitações. Ajuda a não brincar perto de um fogão aceso nem enfiar objetos de metal em tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer, já que às vezes a dor tem importância vital para o nosso bem-estar. E não existe apenas a dor física. Como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir ao episódio 1 de Star Wars pode confirmar, nós, humanos, também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Na verdade, pesquisas descobriram que o cérebro não registra muita diferença entre a dor psicológica e a física. Então, quando digo que senti meu coração ser atravessado lenta e repetidamente por uma adaga quando minha primeira namorada me traiu e me largou, é porque doeu tanto que daria no mesmo se tivessem realmente cravado uma adaga lenta e repetidamente no meu coração. Assim como a dor física, a dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. E também, como a dor física, a psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável ou mesmo necessário. Assim como bater o dedão nos treina para esbarrar menos em mesas, a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro. O que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos o benefício da passagem por doses saudáveis de dor, e essa perda nos desconecta da realidade. Você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas, repleta de felicidade e compaixão eternas, mas aqui no mundo real os problemas nunca cessam. Sério, eles não acabam. O panda da desilusão acabou de passar aqui. Ele me contou tudo enquanto tomávamos margaritas. Os problemas nunca somem, eles só diminuem. Warren Buffett tem problemas financeiros. O mendigo bêbado que fica à espreita na frente do supermercado também tem. Buffett simplesmente tem problemas financeiros menores que os do mendigo. Tudo na vida é assim. A vida é basicamente uma série interminável de problemas, Mark, afirmou o panda. Ele tomou mais um gole do drink e ajeitou o guarda-chuvinha cor-de-rosa que adornava o copo. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margaritas? Não espere por uma vida sem problemas, continuou o panda. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas pequenos. E dizendo isso, ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. Faixa 3. Felicidade é resolver problemas. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar, passar meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar banho antes do trabalho para não empestear o escritório inteiro com o seu fedor.
Quando você resolve o problema de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que vão sair juntos toda quarta-feira, está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiem para fazer toda quarta-feira, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a logística de transar em uma banheira minúscula com espuma demais. Os problemas nunca acabam. Eles apenas são substituídos ou atualizados. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação. É uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva, que descobre magicamente numa lista do BuzzFeed ou em algum guru. Ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo na sua casa. Ela não está esperando por você em algum lugar, alguma ideia, algum emprego, nem num livro, aliás. Felicidade é um exercício constante, porque resolver problemas é um exercício constante. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. Às vezes são problemas simples. Comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexos. Manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que se sinta confortável, criar um círculo de amigos fiéis. Sejam quais forem seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma dessas merdas. 1. Negação. Existem algumas pessoas que negam que os problemas sequer existam e, como negam a realidade, precisam se iludir e se alienar o tempo todo. Isso pode fazê-las se sentir bem a curto prazo, mas leva a uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. 2. Vitimização. Há quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas. As vítimas tentam culpar os outros ou circunstâncias externas. Isso pode fazê-las se sentir melhor a curto prazo, mas leva a uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio, enquanto resolvê-los é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato. São uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de melhora. Há diversas formas de obter euforia, seja pela ingestão de substâncias como o álcool, seja pela sensação de altivez moral ao culpar os outros, ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial e improdutivo. Grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia, em vez de ensinar as pessoas a resolver problemas legítimos. Muitos gurus ensinam novas formas de negação e enchem o público de exercícios que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Lembre-se, nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetindo para si mesma que é feliz. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quanto mais dependemos dela para sentirmos uma melhora em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim, quase tudo pode se tornar um vício, dependendo do motivo pelo qual é usado. Todos temos nossos métodos preferidos para entorpecer a dor causada pelos problemas. E não há nada de errado nisso, desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso será quando finalmente confrontarmos nossos problemas. Faixa 4. Sentimentos não são tudo isso que você pensa. Os sentimentos foram desenvolvidos em nosso organismo com um propósito específico, nos ajudar a viver e a nos reproduzir melhor. Só isso. São um mecanismo de resposta cuja função é nos alertar de que algo é provavelmente bom ou provavelmente prejudicial. Nada mais, nada menos. Assim como a dor da queimadura ensina a não tocar o fogão aceso de novo, a tristeza de estar sozinho ensina a não repetir os comportamentos que causaram a solidão. Sentimentos são apenas sinais biológicos criados para empurrar as pessoas na direção de mudanças positivas. Olha, eu não estou tentando menosprezar a sua crise de meia-idade ou o ainda não superado trauma de quando seu pai alcoólatra roubou a sua bicicleta quando você tinha 8 anos. Mas, no final das contas, se você se sente mal, é porque o seu cérebro está indicando a presença
de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, sentimentos negativos são um chamado à ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que, como tudo mais, a sensação boa desaparece porque sempre surgem mais problemas. Sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Não é porque algo causa uma sensação boa que é bom. Não é porque algo causa uma sensação ruim que é ruim. Sentimentos são apenas sinalizadores, conselhos dados pela neurobiologia, não ordens. Portanto, nem sempre devemos confiar neles. Pelo contrário, acho que precisamos criar o hábito de questioná-los. Muita gente é ensinada a reprimir as emoções por diversas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as negativas. Só que, infelizmente, negar os sentimentos negativos é negar vários dos mecanismos de resposta que ajudam a resolver problemas. Como resultado, muitos dos indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. E, se não conseguem resolver seus problemas, não têm como ser felizes. Lembre-se, a dor tem um propósito. No entanto, há também quem se identifique demais com as emoções. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Eu quebrei seu para-brisa, mas foi porque eu estava com ódio, não pude evitar. Ou, eu larguei a faculdade e me mudei para o Alasca porque eu senti que era o certo a fazer. Tomar decisões com base apenas no que o seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos. Cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorros fazem? Cagam no tapete. A obsessão e a atenção exagerada aos sentimentos sempre falham pela simples razão de que sentimentos não duram. O que nos faz feliz hoje não nos fará amanhã, porque a nossa biologia sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade inevitavelmente nos leva a uma busca incessante por outra coisa. Uma casa nova, um relacionamento novo, mais um filho, mais um aumento. E, apesar de todo o nosso esforço, acabamos nos sentindo do mesmo jeito que no começo, insuficientes. Os psicólogos às vezes se referem a esse conceito como a esteira hedonista. A ideia de que estamos sempre nos esforçando para mudar a nossa vida, mas na verdade nunca nos sentimos muito diferentes. É por isso que nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com quem você se casa é a mesma com quem você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido. Ou seja, o que nos faz bem vai inevitavelmente nos fazer mal também. O que ganhamos também é o que perdemos. O que nos proporciona experiências positivas definirá também as negativas. Esse conceito é difícil de engolir. Nós gostamos de pensar que existe uma felicidade derradeira a alcançar. Gostamos de pensar que é possível alcançar um alívio permanente do sofrimento. Gostamos de pensar que é possível se sentir para sempre pleno e satisfeito com a vida. Mas não é. Faixa 5. Escolha suas batalhas. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego de que eu goste. Essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil, se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado e tão foda que as multidões se abrirão como um mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é: qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? Porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro. Mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos indo e voltando do escritório, preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cubículos infinitos. Muitas pessoas querem o melhor sexo do mundo e um relacionamento incrível, mas nem todas estão dispostas a enfrentar as DRs, os silêncios constrangedores, a mágoa e o drama psicológico necessários para construir isso. Então, se conformam. Elas se conformam e passam anos se perguntando: poderia ser diferente? Até que a pergunta passa a ser: poderia ser com alguém diferente? E quando os papéis são assinados e o cheque da pensão está preenchido, pensam: por quê? Se não foi porque você tinha padrões e expectativas baixos 20 anos atrás, então foi por quê?
porque a felicidade exige esforço. Ela se origina dos problemas. A alegria não brota do chão como margaridas e arco-íris. Satisfação e propósitos genuínos, sérios e duradouros, devem ser conquistados pela escolha e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia, a solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa. Não evitá-la, não fugir dela. Muita gente quer ter um corpo maravilhoso, mas ninguém consegue isso sem passar pela dor e pelo cansaço físico de gastar horas e horas dentro de uma academia ou calcular tudo o que come, planejando sua vida em minúsculas porções. Há quem queira abrir um negócio, mas ninguém se torna um empreendedor bem-sucedido se não encontrar um jeito de avaliar o risco, a incerteza, os muitos fracassos, a quantidade insana de horas dedicadas a algo que pode render absolutamente nada. A maioria das pessoas quer encontrar um parceiro, mas ninguém conquista uma pessoa maravilhosa sem saber lidar com a turbulência emocional causada pelas rejeições exaustivas, com a tensão sexual reprimida e com a obsessão em olhar fixamente para um celular que nunca toca. Tudo isso faz parte do jogo do amor. É impossível ganhar sem jogar. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante. A pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Durante boa parte da adolescência e início da vida adulta, tive a fantasia de ser músico. Mais especificamente, um astro do rock. Sempre que ouvia um solo de guitarra sensacional, fechava os olhos e me imaginava no palco, tocando sob os gritos da multidão, enlouquecendo as pessoas com o esplendor do meu dedilhado. Eu me perdia nessa fantasia por horas a fio. Para mim, a questão nunca foi se eu tocaria para multidões histéricas, e sim quando. Eu tinha tudo planejado. Só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessários para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro, tinha que terminar a escola. Depois, ganhar dinheiro para comprar a guitarra. Aí, precisava encontrar tempo para praticar. Depois, fazer contatos e começar o meu primeiro projeto. E depois, nada. Apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade. E foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por quê. Eu não queria aquilo de verdade. Minha paixão era pelo resultado. Eu, lá no palco, colocando minha alma na música. As pessoas aplaudindo. Eu arrasando. Mas não pelo processo. E por causa disso, fracassei. Várias vezes. Sinceramente, eu nem tentei o suficiente para fracassar. Eu mal tentei. O esforço diário de praticar, a logística de encontrar uma banda e ensaiar, a dificuldade de arranjar shows e fazer as pessoas aparecerem e se interessarem, as cordas arrebentadas, o amplificador estourado, os 20 quilos de equipamentos que eu precisaria levar de lá para cá sem carro. O sonho é imenso e a escalada até o topo é interminável. O que eu levei muito tempo para descobrir é que eu não gostava muito de escalar, eu só gostava de me imaginar no cume. Segundo a narrativa cultural dominante, eu decepcionei a mim mesmo. Eu sou um desistente, um perdedor, eu não tenho talento. Eu abri mão do meu sonho e talvez tenha sucumbido à pressão social. Mas a verdade é muito menos interessante que essas explicações. A verdade é que eu achei que eu queria uma coisa, mas não queria. Fim de papo. Eu queria a recompensa e não as dificuldades. Eu queria o resultado e não o processo. Eu não era apaixonado pela luta, e sim pela vitória. E a vida não funciona assim. Você é definido pelas batalhas que está disposto a lutar. As pessoas que gostam da batalha da academia são aquelas que participam de triatlos, têm barriga de tanquinho e conseguem levantar um carro. As pessoas que gostam das longas horas de trabalho e da política de ascensão na hierarquia corporativa são as que chegam rapidamente ao topo. As pessoas que gostam das tensões e incertezas do estilo de vida do artista faminto são, no final das contas, as que chegam aos palcos. Isso não tem nada a ver com força de vontade ou coragem. Não é a repetição da ladainha "não há vitória sem dor". É o componente mais simples e básico da vida. As batalhas determinam as conquistas. Os problemas criam a felicidade. Junto com os problemas, um pouco menores e mais atualizados. Veja bem, trata-se de uma interminável espiral ascendente. Se você acha que em algum momento terá permissão para parar, infelizmente não entendeu nada, porque a alegria está na subida. Pasta 3. Faixa 1. 3. Você não é especial.
Quero falar sobre um conhecido meu, vamos chamá-lo de Jimmy. Jimmy estava sempre envolvido em vários projetos. Sempre que perguntavam o que ele estava fazendo, Jimmy falava sobre a consultoria que estava prestando para alguma empresa, descrevia um promissor aplicativo de saúde para o qual vinha buscando investidores, falava de um evento beneficente em que faria um discurso ou contava sobre a ideia milionária que tivera para uma bomba de combustível mais eficiente. O cara não parava, estava sempre ligado e se você desse papo, o Jimmy continuaria eternamente mostrando como era fenomenal o seu trabalho e como eram brilhantes suas ideias, despejando em cima de você tantos feitos pessoais que mais parecia estar sendo entrevistado na TV. Jimmy era pura positividade o tempo todo, sempre alçando novos voos, sempre a um passo de mais uma conquista. Um verdadeiro cara que põe a mão na massa. O problema era que Jimmy também era um completo parasita. Muito papo e nenhuma ação. Passava a maior parte do tempo chapado e gastava em bares e restaurantes sofisticados tanto quanto investia em suas ideias de negócios. Jimmy era um sanguessuga profissional. Vivia do dinheiro suado da família, que ele enrolava, assim como fazia com o restante da cidade, com falsas ideias de futura glória no ramo da tecnologia. Claro, às vezes ele fazia algum esforço simbólico, pegava o celular e ligava para algum figurão na cara de pau, se valendo de todos os nomes famosos que lhe vinham à mente, mas nada concreto acontecia. Nenhum dos seus empreendimentos se tornou realidade. O cara continuou nessa por anos, sendo sustentado por namoradas e por parentes cada vez mais distantes até quase completar 30 anos. E o mais doido nisso tudo era que Jimmy tinha orgulho disso. Sua autoconfiança chegava ao nível do delirante. Quem ria dele ou desligava na sua cara estava na percepção de Jimmy, perdendo a maior oportunidade da vida. Quem apontava o ridículo de suas ideias era ignorante e inexperiente demais para entender a sua genialidade. Quem expunha o seu estilo de vida parasitário era um invejoso, uma pessoa amarga que cobiçava o seu sucesso. Jimmy ganhava algum dinheiro, mas, em geral, pelos meios mais desonestos, como vender a ideia de outra pessoa como se fosse dele, enrolar alguém para conseguir um empréstimo ou, pior, convencer alguém a lhe dar participação numa startup. Às vezes, conseguia até que lhe pagassem para dar palestras, sobre o que eu não consigo nem imaginar. A pior parte era que Jimmy acreditava nas mentiras que contava. Seu delírio era tão indestrutível que era até difícil ter raiva dele. Chegava a ser um caso fascinante, na verdade. Em algum momento, na década de 1960, desenvolver uma autoestima alta, ter uma boa autoimagem e se sentir bem consigo mesmo, virou moda na psicologia. Pesquisas concluíram que as pessoas que se consideravam admiráveis tendiam a se sair melhor e ter menos problemas. Muitos estudiosos e legisladores da época acreditaram que aumentar a autoestima da população geraria benefícios sociais tangíveis, redução da criminalidade, melhora no desempenho acadêmico, geração de novos empregos, diminuição de déficits no orçamento. Como resultado, a partir da década seguinte, de 1970, práticas relacionadas à autoestima começaram a ser ensinadas aos pais, reforçadas por terapeutas, políticos e professores, além de serem instituídas na política educacional. Por exemplo, as notas de crianças com baixo desempenho eram elevadas artificialmente para que não se sentissem tão mal. Prêmios por participação em aula e troféus foram inventados para diversas atividades banais ou obrigatórias. As crianças recebiam deveres de casa inúteis, como escrever as características que as tornavam especiais ou suas 5 maiores qualidades. Pastores e sacerdotes diziam às suas congregações que cada um ali era especial aos olhos de Deus, que todos estavam destinados a se destacar e a superar a mediocridade. Surgiram seminários empresariais e motivacionais entoando o mesmo mantra paradoxal: cada um de nós pode ser excepcional e extremamente bem-sucedido. Hoje, uma geração depois, temos os resultados para avaliar. Não somos todos excepcionais. No fim das contas, se sentir bem consigo mesmo não significa nada, a não ser que você tenha um bom motivo para isso. Hoje, sabemos que adversidade e fracasso são muito úteis e até mesmo necessários para o desenvolvimento de adultos determinados e bem-sucedidos. Hoje, sabemos que fazer as pessoas acreditarem que são excepcionais e se sentirem bem consigo mesmas sem fundamento não cria uma população de Bill Gates e Martin Luther Kings. Cria uma população de Jimmys. Jimmy, o delirante das startups. Jimmy, que fumava maconha todo dia e não era bom em nada, exceto em se gabar e acreditar nas próprias mentiras. Jimmy, o tipo de cara que gritava com os sócios por serem imaturos e depois estourava o cartão de crédito da empresa no Le Bernardin para impressionar modelos russas. Jimmy, que já estava ficando sem estoque de tias e tios a quem recorrer para pedir empréstimos. Sim, esse Jimmy confiante e cheio de autoestima. O Jimmy que passava tanto tempo exibindo competência que esquecia de... Bem, realmente
realmente fazer alguma coisa. O problema com o movimento pró-autoestima é a crença de que podemos medir a autoestima pelos sentimentos positivos das pessoas em relação a si mesmas. No entanto, para se ter uma noção verdadeira e precisa do valor de um indivíduo, é preciso avaliar como ele se sente em relação aos seus aspectos negativos. Se uma pessoa como Jimmy se sente o fodão 99,9% do tempo, mesmo que sua vida esteja chafurdando na mais absoluta merda, como isso pode ser um método de aferição válido para decretar que sua vida é bem-sucedida e feliz? O Jimmy é arrogante. Ou seja, ele julga merecer todas as mil maravilhas de mão beijada, acredita que merece ser rico sem trabalhar, ser querido e ter boas relações sem ajudar ninguém, ter um estilo de vida incrível sem sacrificar nada. Gente como Jimmy é tão obcecada em se sentir bem consigo mesma que consegue se iludir e acreditar que está realizando feitos notáveis, mesmo sem mover um dedo. Esse tipo de gente vê a si mesmo arrasando no palco quando na verdade está fazendo papel de bobo. Essas pessoas acreditam ser bem-sucedidas, fundadoras de startups, quando na verdade nunca tiveram sucesso em nenhum empreendimento. Elas se auto-intitulam life coaches e cobram para ajudar os outros do alto de seus 25 anos preenchidos por 0 conquistas significativas. Gente arrogante exala autoconfiança em níveis irreais. Isso pode ser atraente para outros, pelo menos por um tempo. Em alguns casos, a autoconfiança infundada é contagiante e ajuda as pessoas à sua volta a se sentirem mais confiantes também. Devo admitir que, apesar de todas as trapalhadas, Jimmy era uma boa companhia para sair. Você se sentia indestrutível perto dele. O problema da arrogância é que pessoas assim precisam se sentir bem consigo mesmas o tempo todo, mesmo que à custa dos outros. E como é uma necessidade constante, as pessoas arrogantes acabam gastando a maior parte do tempo pensando no próprio umbigo. Afinal de contas, não é simples se convencer de que seu peido não fede, ainda mais se você é um grande bosta. Depois que a pessoa começa a achar que tudo que acontece na vida dela lhe confere ainda mais importância, é extremamente difícil livrá-la desse padrão de pensamento. Qualquer tentativa de ser razoável é vista como mais uma ameaça à sua superioridade por parte de alguém que não consegue aceitar tamanho talento, inteligência, beleza, sucesso. O arrogante forma uma bolha narcisista ao redor de si mesmo, distorcendo todo e qualquer evento para manter a retroalimentação. Pessoas arrogantes têm apenas 2 formas de ver os acontecimentos da vida, ambas relacionadas à sua grandeza, reafirmação ou ameaça. Se algo de bom acontece a elas, é fruto de algo incrível que fizeram. Se algo de ruim acontece, é porque alguém está com inveja, tentando derrubá-las. A arrogância é impenetrável. Pessoas desse tipo se convencem de qualquer coisa para alimentar sua sensação de superioridade. Precisam manter a fachada mental de pé a qualquer custo, mesmo que às vezes isso as obrigue a ser física ou emocionalmente violentas. Mas a arrogância é uma estratégia falha. É apenas mais uma forma de euforia. Não é felicidade. Para medir o verdadeiro valor de uma pessoa, o importante não é avaliar como ela vê as experiências positivas, e sim as negativas. Uma pessoa como Jimmy se esconde dos problemas ao inventar sucessos fictícios para si mesmo. E por não conseguir enfrentar seus problemas, por melhor que se sinta consigo mesma, essa pessoa é fraca. Aquele que nutre uma boa autoestima verdadeira enxerga com honestidade as partes negativas de si mesmo. Sim, às vezes sou irresponsável com dinheiro. Sim, às vezes exagero meu próprio sucesso. Sim, sou muito dependente do apoio dos outros, eu deveria ser mais autossuficiente. E age a fim de se aprimorar. O arrogante, porém, é incapaz de melhorar a própria vida de forma duradoura ou significativa, pois não reconhece os próprios problemas aberta e honestamente. Ele busca euforia após euforia e chega a níveis cada vez mais elevados de negação. No entanto, em algum momento, a realidade bate à porta e os problemas ocultos reaparecem. É só uma questão de tempo e de quão doloroso será. Faixa 2. Um dia a casa cai. Eram 9 da manhã e eu estava na aula de biologia. A cabeça deitada sobre os braços, cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio. Cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente de 13 anos que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava entediado. Bateram a porta. O Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. Desculpe interromper, Mark. Você pode vir aqui um instante? Ah, e traga suas coisas. Que estranho, pensei. O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor. O diretor raramente ia até as salas. Recolhi o meu material e saí. O corredor estava vazio, centenas de portas de armários bege convergiam no horizonte. Mark, pode me levar até o seu armário, por favor? Tudo bem, falei. E comecei a andar até lá como uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Chegamos ao meu armário. Abra, por favor.
ordenou o Sr. Price. Obedeci. Ele ficou na minha frente e pegou meu casaco, minha bolsa com uniforme de educação física, minha mochila, enfim, tudo que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor, disse ele, sem olhar para trás. Comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor. Chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar, depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma simples conversa. O Sr. Price se sentou e revirou meu material em silêncio, verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele, sem olhar para mim. Não, falei. A palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. Drogas? Gaguejei. De que tipo? Ele me lançou um olhar severo. Não sei de que tipo você tem, retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, nas palmas das mãos, nos braços, no pescoço. Minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos acusado de portar narcóticos e levá-los para a escola, eu queria sair correndo dali e me esconder. Não sei do que você está falando, protestei num tom muito mais humilde do que gostaria. Senti que deveria transmitir mais confiança. Ou talvez não, talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo? Porque eu queria demonstrar o oposto. Bom, minha insegurança aumentou, pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do círculo vicioso infernal. Isso é o que vamos ver, disse ele. Então ele voltou a atenção para minha mochila, que aparentemente tinha 100 bolsos, cada qual com objetos adolescentes mais bobos. Canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 90 com a caixinha rachada, marcadores secos, um velho bloco de desenhos sem metade das páginas, inutilidades, poeira e fiapos acumulados durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona no ensino fundamental. Meu suor devia estar jorrando à velocidade da luz, e o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em éons. Cada minuto suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou de revisar a mochila. Sem ter encontrado nada, parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão e começou a suar tanto quanto eu. Só que, se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. Não, eu tentei também. Ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão furiosamente, eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados. Nada ilícito ou ilegal, nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos e o rosto na altura do meu. Mark, vou lhe dar uma última chance de ser sincero comigo. Se você for sincero, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se ouvisse a minha deixa, eu engoli em seco. Agora, diga a verdade, exigiu o Sr. Price. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas, os gritos querendo escapar pela garganta, encarei meu torturador e em tom de súplica, louco para me livrar daquele horror adolescente, respondi. Não, eu não tenho nenhuma droga, não faço a menor ideia do que você está falando. Tudo bem, disse ele sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada para a mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sua sala. Então, casualmente, pisou de leve na mochila. Uma última tentativa desesperada. Esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse e assim eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encostou em alguma coisa. O que é isso? Perguntou o Sr. Price dando umas pisadinhas. Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui. Ele pegou a mochila e começou a tatear o fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem, era simpático, mas também era um idiota. Digo isso no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento. Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocávamos o carro da mãe dele em ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevia redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa. Outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. Eu tinha mentido. E, como prometeu, o Sr. Price não pegou leve comigo.
Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos, algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me prenderam em casa. Eu não teria amigos no futuro próximo. Fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas do Marilyn Manson e do Metallica, o que, para um adolescente em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e me fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, fui matriculado numa pequena escola cristã onde, o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E quando enfim tomei jeito, entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, meus pais decidiram se divorciar. Estou contando tudo isso só para ilustrar como minha adolescência foi uma bosta. Perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família num intervalo de 9 meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos 20 e poucos anos, foram eventos traumatizantes pra cacete. E eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um bestinha egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como Warren Buffett ganha dinheiro ou Michael Jordan enterra no basquete. Somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos, não, está tudo bem, só um pouco quente aqui, talvez, mas, sério, tudo bem. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados, portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, você deu direito. Sobre a logística da nossa nova vida. Nenhuma única lágrima foi derramada. Nenhuma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, que ótimo. O ar estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo, tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Eu não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham e assim por diante. E como todos os pais, os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus problemas, o que provavelmente também farei com meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes pra cacete, como esses, começamos a achar inconscientemente que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. Essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos, que somos diferentes de todos os outros e que as regras não se aplicam a nós. Simplificando, nos tornamos arrogantes. O sofrimento que passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com as mulheres. Meu trauma girava em torno da intimidade e aceitação. Então eu sentia a necessidade constante de provar a mim mesmo que era amado e aceito. Como resultado, comecei a correr atrás de mulheres como um viciado em pó se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína, fazendo amor em êxtase para imediatamente depois sufocar qualquer sentimento. Virei um galinha, imaturo e egoísta, embora às vezes charmoso, e passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo o que eu queria, embora essa parte fosse divertida. Era a validação. Eu era desejado, amado, pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente. Eu tinha valor. Meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar a minha importância e de ser autoindulgente demais. Eu me sentia no direito de dizer ou fazer o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos, e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. Embora esse período tenha tido seus momentos de diversão e emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, minha vida era meio que um constante caos. Vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos ou morando com minha mãe, bebendo muito mais do que deveria, me afastando de vários amigos, e quando conheci uma mulher de quem realmente gostava, meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas e mais arrogantes ficamos em compensação. Essa arrogância pode funcionar de 2 jeitos. 1. Eu sou incrível e vocês são uns merdas, então mereço tratamento especial. 2. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então mereço tratamento especial. Por fora são mentalidades opostas, mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo.
Na verdade, é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. Grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista porque ele deixa bastante óbvia sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto a atitude oposta. A mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis quanto que você não tem problema algum. A verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema, é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você. Estão passando agora ou virão a passar no futuro, inclusive conhecidos seus. Isso não diminui o problema nem anula a dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias. Significa apenas que você não é especial. Geralmente essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos que os dos outros é o primeiro passo, assim como o mais importante, para resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente, principalmente entre os jovens, esqueceu isso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Palestrantes e professores são destratados e banidos do campus por pecados tão banais quanto sugerir que talvez determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional após experiências comuns da vida acadêmica, como discutir com o colega de quarto ou tirar uma nota baixa. É estranho que, numa época em que estamos mais conectados do que nunca, a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que a nossa insegurança jorre aos borbotões, de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão, maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes, mais nos incomodamos por eles existirem. Quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna, mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são incontestavelmente fantásticos. Este é o melhor momento da história para se viver por diversas razões, mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam inflando a importância que damos a nós mesmos. Faixa 3. A tirania do excepcionalismo. A maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo que faz. Mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. É a natureza da vida. Para se tornar incrível em alguma atividade, é preciso investir nela uma quantidade absurda de tempo e energia. E como esses recursos são limitados, já é raro se tornar excepcional em alguma coisa, quem dirá em mais que isso. Assim, podemos dizer que é estatisticamente improvável que uma mesma pessoa seja extraordinária em todas as áreas da vida, ou mesmo em várias. Empresários brilhantes geralmente têm a vida pessoal toda ferrada. Atletas extraordinários costumam ser superficiais e burros como uma pedra lobotomizada. Muitas celebridades têm uma noção da vida tão limitada quanto seus fãs e seguidores mais implacáveis. Todos somos, basicamente, bem comuns, mas são os extremos que atraem os holofotes. Já meio que sabemos disso, mas raramente pensamos ou tocamos no assunto. E menos ainda levantamos a questão de que isso pode ser um problema. Ter acesso à internet, ao Google, Facebook, YouTube e a centenas de canais de televisão é incrível. Só que nossa atenção é limitada. Não existe a menor chance de processarmos a tsunami de informações que nos atinge o tempo todo. Assim, só o que chama a atenção são as realmente excepcionais, aquele 0,00001%. Todos os dias, todas as horas, somos inundados com o que é realmente extraordinário. O melhor do melhor, o pior do pior. As maiores façanhas físicas, as piadas mais engraçadas, as notícias mais perturbadoras, as ameaças mais assustadoras. Sem parar. Nossa vida é repleta de informações sobre os extremos da experiência humana, porque no ramo da mídia é isso que chama atenção, e atenção gera lucro. É o mais importante. A maior parte da vida, no entanto, se dá na monótona média. A grande maioria da vida não é extraordinária, e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que agora ser excepcional é a norma. E como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo, o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados, porque obviamente não somos bons o bastante. Assim, sentimos a necessidade cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício. Lidamos com isso da única forma que sabemos, enaltecendo a nós mesmos ou aos outros.
Alguns fazem isso criando esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido. Uns atravessam o mundo para salvar crianças da desnutrição. Há quem se destaque nos estudos e ganhe 1000 prêmios acadêmicos. Outros entram na escola atirando. Alguns tentam fazer sexo com qualquer criatura que se mova. Isso tem a ver com a crescente cultura da arrogância que já analisei. Muitas vezes os millennials são responsabilizados por essa mudança cultural, mas provavelmente apenas porque são a geração mais conectada e mais visível. A tendência à arrogância abrange toda a sociedade e acredito que seja consequência da excepcionalidade gerada pelos meios de comunicação de massa. O problema é que a onipresença da tecnologia e do marketing está dando um nó nas expectativas de muita gente. A enxurrada do excepcional faz as pessoas se sentirem menores. As faz sentir que precisam ser mais extremas, mais radicais e mais autoconfiantes para serem notadas ou terem valor. Quando eu era jovem, minhas inseguranças com intimidade eram exacerbadas por todas as narrativas de masculinidade ridículas difundidas pela cultura pop. Essas mesmas narrativas ainda circulam hoje. Para ser popular, o cara tem que sair e beber como um astro do rock. Para ser respeitado, tem que ser admirado pelas mulheres. Sexo é o bem mais valioso que um homem pode obter, e para consegui-lo, vale sacrificar qualquer coisa, inclusive a dignidade. Esse fluxo incessante de notícias irreais alimenta nossa insegurança ao nos expor a padrões fantasiosos impossíveis de corresponder. Não só nos sentimos sujeitos a problemas insolúveis, como nos consideramos fracassados porque uma simples pesquisa no Google mostra milhares de pessoas livres desses problemas. A tecnologia resolveu antigos problemas econômicos, mas nos trouxe novos problemas psicológicos. A internet não disponibilizou apenas informação para todos. Ela fez o mesmo com a insegurança, a incerteza e a vergonha. Faixa 4. Mas se eu não vou ser especial nem extraordinário, qual é a graça? Nossa cultura absorveu a crença de que todos estamos destinados a fazer algo extraordinário. Celebridades dizem isso, magnatas dizem isso, políticos dizem isso, até a Oprah diz isso. Então deve ser verdade. Cada um de nós pode ser extraordinário. Todos merecemos a grandeza. O paradoxo dessa ideia, afinal de contas, se todo mundo fosse extraordinário, então, por definição, ninguém seria. Não é percebido pela maioria das pessoas. Em vez de questionar o que realmente merecemos ou não, engolimos a mensagem e pedimos mais. Ser comum se tornou o novo padrão de fracasso. O pior lugar em que se pode estar é no meio do bando, no topo da curva de Gauss. Quando o padrão de sucesso de uma cultura é ser extraordinário, acaba sendo melhor estar no pior extremo da curva de Gauss do que no meio, porque pelo menos ali você é especial e merece atenção. Muita gente escolhe essa estratégia. Prova para todos que é o mais infeliz, o mais oprimido, o mais sofrido. Muitos têm medo de aceitar a mediocridade porque acreditam que, se o fizerem, nunca conseguirão nada, nunca vão se desenvolver e terão uma vida insignificante. É uma ideia perigosa. Uma vez que você aceita a premissa de que a vida só vale a pena se for notável e grandiosa, também aceita o fato de que a maior parte da humanidade, incluindo você, é inútil e sem valor. E essa mentalidade pode se tornar danosa bem rápido, tanto para você mesmo quanto para os outros. As poucas pessoas que se tornam verdadeiramente excepcionais em algo não alcançaram isso porque se consideram excepcionais. Pelo contrário, elas são incríveis porque são obcecadas por se aperfeiçoar. Essa fixação é derivada de uma crença imperturbável de que, na verdade, não são lá grande coisa. É o inverso da arrogância. Quem se torna excelente em alguma coisa conseguiu isso por entender que não nasceu excelente, é medíocre, comum, mas que pode se tornar muito melhor. Essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário e alcançar a grandeza é só uma punhetagem do ego. Uma mensagem gostosa de engolir, mas que na verdade não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordo e inchado, como um Big Mac para o coração e o cérebro. O caminho para a saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras, ou seja, aceitar as verdades sem graça e banais. Como suas ações em geral não importam tanto assim, e a maior parte da vida é tediosa e irrelevante, mas tudo bem, o prato de legumes vai ter um gosto bem ruim no começo. Você não vai querer comer, mas, depois de engolir, seu corpo vai acordar mais potente e mais vivo. Afinal de contas, você não vai mais estar carregando a constante pressão de ser incrível e inovador. O estresse e a ansiedade de ser sempre inadequado e de precisar se provar vai se dissipar. E a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja, sem julgamento ou expectativas altas demais. Você vai apreciar cada vez mais as coisas simples da vida, os prazeres de ter amigos, de criar alguma coisa, de ajudar alguém em necessidade, de ler um bom livro, de rir com alguém de que você gosta. Que chatice, não?
é porque tudo isso é comum, mas talvez seja comum por uma razão, porque são as coisas que realmente importam. Pasta 4. Faixa 1. 4. O valor do sofrimento. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades. Seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia, e os territórios que haviam conquistado pelo Pacífico caíam como dominós para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Lubang, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubang e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinha se rendido ou morrido, mas Onoda e 3 de seus homens conseguiram se esconder na floresta. Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando as rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou a seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico, muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra acabara. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Oriental depois da guerra. Os governos concordavam que algo precisava ser feito. O exército americano, junto com o governo japonês, jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos, mas, ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos, uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. 5 anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar. A maior parte das forças americanas já voltara para casa. A população local de Lubang tentava retomar a vida normal de agricultura e pesca. Mas lá estavam Hiro Onoda e seus alegres companheiros, ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então, o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saíam, diziam: "A guerra acabou, vocês perderam." Mas esses também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez uma última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos pelos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, julgou ser um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e seus homens resistiram e continuaram a lutar. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimava campos de arroz. Ainda em guerra com a população local, 1/4 de século após o término da Segunda Guerra. Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Lubang, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa havia anos. A mídia japonesa começou a se perguntar: se Kozuka permanecia em Lubang até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo tenente. Àquela altura, parte mito, parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão. O herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam, outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda.
Suzuki era aventureiro, explorador e meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passara 4 anos viajando pela Ásia, África e o Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sob as estrelas. Suzuki trabalhava em fazendas em troca de comida e doava sangue em troca de abrigo. Um espírito livre, talvez meio doidão também. Em 1972, Suzuki precisava de uma nova aventura. De volta ao Japão, achava sufocantes as rígidas normas culturais e a hierarquia social. Detestava a faculdade, não parava em emprego algum, queria pegar a estrada, voltar a se virar sozinho. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas. Uma aventura nova e digna para embarcar. Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelos governos japonês, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados. Milhares de panfletos não tinham dado em nada. Mas foda-se tudo isso, porque aquele hippie inútil que tinha largado a faculdade seria o único capaz de encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Lubang e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em 4 dias. Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de 1 ano e, ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ele havia permanecido e continuado a lutar. Simples, respondeu Onoda. Ele recebera a ordem de jamais se render. Então ficou. Passara quase 30 anos simplesmente obedecendo a uma ordem. Então, Onoda perguntou a Suzuki por que um garoto hippie como ele foi procurá-lo. Suzuki explicou que tinha deixado o Japão em busca de 3 coisas: o tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves. Nessa ordem. Os 2 homens foram unidos pelas circunstâncias mais improváveis. 2 aventureiros bem-intencionados em busca de falsas visões de glória, como um Dom Quixote e um Sancho Panza japoneses, juntos nos confins úmidos de uma floresta filipina, ambos se considerando heróis, mesmo sozinhos, sem nada e com objetivos vazios. Onoda já desperdiçara a maior parte da vida numa guerra fantasma. Suzuki também desperdiçaria a dele. Depois de encontrar Hiro Onoda e o panda, ele morreria alguns anos mais tarde numa avalanche enquanto buscava o abominável Homem das Neves, no Himalaia. É comum que os seres humanos escolham dedicar grandes períodos da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À primeira vista, são sem sentido. É difícil imaginar como Onoda pode ter sido feliz naquela ilha durante 30 anos, comendo insetos e roedores, dormindo na terra, assassinando civis década após década. Ou por que Suzuki se jogou em direção à própria morte, sem dinheiro, sem companhia e com o único propósito de encontrar o fictício Yeti. Tempos depois, Onoda declarou não se arrepender de nada. Diz que se orgulhava de suas escolhas e do tempo que passara em Lubang, que foi uma honra dedicar parte considerável de sua vida a um império já inexistente. Se Suzuki tivesse sobrevivido, provavelmente teria dito algo similar, que estava fazendo exatamente o que queria, que não se arrependia de nada. Esses 2 homens escolheram como queriam sofrer. Hiro Onoda escolheu fazê-lo por lealdade a um império morto, enquanto Suzuki escolheu sofrer em nome da aventura, por mais imprudente que fosse. Para eles, o sofrimento tinha um significado, servia uma causa maior. E foi por esse motivo que ambos conseguiram suportá-lo, talvez até gostar dele. Se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como eu paro de sofrer, e sim pelo que estou sofrendo, com que propósito. Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974, onde se tornou uma celebridade. Visitava programas de entrevistas na TV e estações de rádio. Políticos faziam questão de apertar sua mão. Publicou um livro de memórias. O governo até lhe ofereceu uma boa quantia de dinheiro em recompensa. Mas o que ele encontrou quando retornou ao Japão o deixou horrorizado. Uma cultura consumista, capitalista e superficial que perdera todas as tradições de honra e sacrifício com as quais sua geração havia sido criada. Onoda tentou usar sua súbita condição de celebridade para defender os valores antigos do Japão, mas não entendia aquela nova sociedade. Ele era visto mais como uma curiosidade do que como um pensador sério. Um japonês que saíra de uma cápsula do tempo para o deleite de todos, como uma relíquia num museu. A maior ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido no Japão do que durante todos aqueles anos na floresta. Porque lá, ao menos, sua vida tinha um propósito, um sentido. Isso tornava o sofrimento tolerável e até um pouco prazeroso. Mas no Novo Japão, que ele via como uma nação vazia, cheia de hippies e mulheres fáceis em roupas ocidentais, ele foi confrontado com a inevitável verdade. Sua luta não valera nada.
O Japão pelo qual vivera e lutara não existia mais. E o peso dessa percepção o atingiu como nenhuma bala jamais conseguiria. Como seu sofrimento não significara nada, a conclusão se tornou clara e real: 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, Onoda fez as malas e foi para o Brasil, onde morou praticamente até morrer.